na prática mesmo, o nosso processo de adaptação acontece da seguinte maneira. Um primeiro momento chega um cuidador dessa criança, né, sempre um, entra aqui no espaço e ele fica um tempo aqui com essa criança. A gente bota ele num lugar específico que esse adulto não pode sair, né? É muito importante pra gente que o adulto fique parado ali e a criança vai se movimentando para fazer as coisas, né? Então, não é um adulto que acompanha essa criança durante as coisas que ela vai fazendo. É um adulto que fica parado e que a criança vai sentindo a segurança, a força e a vontade para ir se deslocando dele e ir brincando, interagindo com as outras crianças e ir se soltando aí. Tudo isso a gente vai observando com muito cuidado, né? Essa criança e essa família para decidir os próximos passos, né? Então, apesar de ter passos definidos, a quantidade de tempo em cada passo e como isso vai ser feito depende de cada família, depende de como está essa família internamente, depende da disponibilidade dessa família. Umas têm mais disponibilidade para estar, outra tem menos, e isso não tem problema, né? A gente não está aqui para julgar a disponibilidade dos adultos para poderem adaptar as crianças, mas a gente leva tudo isso em consideração para poder fazer a coisa da maneira mais saudável possível para todo mundo, principalmente para a criança, né? E aí, num segundo momento, o adulto entra com essa criança no espaço, mas ele fica em um ambiente em que a criança não vê esse adulto, né? Então ele tá aqui, mas num ambiente separado. E aí, caso a criança precise desse suporte, né, desse familiar, a gente vai, leva, dá um abraço, dá um beijinho, né? Não tem problema você querer esse acolhimento, né? E aí, num próximo passo, a gente... esse familiar entra, a gente se despede no espaço, aqui dentro, né? Eles se despedem, o familiar sai, a criança fica, e aí a gente vai vendo como ela vai reagindo aqui dentro, como ela já está interagindo com o espaço, como ela se vinculou já com os educadores, né? E aí o último momento é a despedida na porta, que aí, né, a criança chega, o adulto não entra mais, cada um vai para o seu lado e depois eles se reencontram de novo no final do dia. Eu, grande parte das vezes, vejo muito mais uma adaptação para pai e mãe do que da própria criança. Tantas vezes que as crianças chegam deslumbradas, não é, pelo espaço exterior, outras crianças brincando, e você sente, não é, a energia interior de pais e mães, essa incomodidade de separar-se, né, dos filhos, quanto menores são, mais difícil é para as famílias. E até historicamente é um processo curioso que, mais uma vez, voltando às gerações anteriores à nossa, era muito mais pé na terra, nossos pais e avós, que eles garantiam nossa saúde, alimentação e um teto, e o papel deles como progenitores estava garantido. E hoje em dia nunca houve tanto material bibliográfico, tanta investigação, tanta pesquisa na pedagogia e na psicologia, e material tão específico, e vemos famílias muito confusas, tentando equilibrar também por um outro extremo de escuta, não é, de sensibilidade, acompanhamento emocional das crianças, muitas vezes gera uma superproteção e comprometendo até a autonomia dessas crianças. E vemos claramente em algumas adaptações específicas essa dificuldade de pai e mãe de distanciar-se, né, cortar esse cordão umbilical dos seus filhos. E nessa fase também sempre tem um adulto responsável, né, um adulto de referência para cada criança. Então a criança que está adaptando vai ter esse adulto de referência que ele vai poder consultar, enfim, buscar esse acolhimento quando esse cuidador dele não estiver no espaço. E aí, para além disso, a gente faz um trabalho, como a Alex falou, muito pertinho das famílias, entendendo como estão os sentimentos dessa família que vai embora, dessa família que está vendo a criança indo para o mundo e sentindo outras coisas por dentro dessa mãe, desse pai, enfim, que está ali de pertinho com essa criança e às vezes sem entender ainda o processo dela, mas com os seus processos internos. Então a gente tem uma troca muito de perto para que isso fique sempre limpo e não interfira no caminho da criança, que a gente vai deixando esse caminho mais leve para ela, com menos peso dessa carga familiar. E também um trabalho que tentamos fazer com as famílias nessa adaptação é conseguir diferenciar a presença, que a criança sinta essa segurança de ter
um pai ou a mãe presente no espaço até criar esse vínculo, como a Marina lembrou, de uma adulta referente para criar esse vínculo e ajudá-la a essa adaptação com espaços também, com o grupo em geral e com todas as outras educadoras. E o processo de pai e mãe, pouco a pouco, conquistar uma espécie de uma invisibilidade. A criança começa a se desligar de pai e mãe, vai se integrando no espaço, nas brincadeiras das outras crianças, e quando se lembra, em algum momento de carência, de buscar pai e mãe, tem essa segurança que o pai e a mãe estão num espaço referente aqui na escola, já distanciado do espaço de brincadeira, e a Nina lembrou bem, tem essa liberdade de qualquer momento ir lá, dar um beijinho, né, um abraço, receber um pouco de amor e voltar. Então, na medida que ela conquista essa segurança desse porto seguro, ela pode, né, diluindo essa energia, esse vínculo com pai e mãe, e conquistar esse porto seguro e esse vínculo, essa segurança está no espaço. Eu ia falar que um ponto importante da gente lembrar é que essa despedida, quando ela é feita na porta, ela nem sempre é feita sem choro, né? Existem para muitas crianças, ok, tudo bem, eu estou indo ali, mas para muitas crianças essa separação física é um momento que é difícil, independente se é com outro cuidador dela, já esse laço que a gente cria ali ele é muito forte. Então essa separação, independente do tempo de com quem aconteça, esse choro às vezes vem. E a gente está aqui para olhar esse choro e entender da onde vem ou por que ele está ali presente, e a gente vai acolhendo e sentindo isso para ir trocando com as famílias. Né? Então, primeiro, você tem que despedir e voltar, despedir e voltar, despedir e voltar, despedir e voltar várias vezes para eles entenderem que você vai despedir e que eles vão voltar. Porque eles estão aprendendo entender o tempo mesmo, né? Que para eles, né, quando são pequenos, é mais só o presente que eles têm acesso, vamos dizer assim, né? Eles vivem o agora, eles não vivem depois a mamãe volta, depois não sei o que é isso, eu tô aqui agora, tô chorando, quero estar com você. O próprio pai e a mãe nessa despedida saem com o coração partido e não se dão conta que passa 30 segundos, desceu aqui no gramado até o espaço de brincadeira, já se integra no grupo e já muda a frequência. E tem uma coisa também, um ponto que a gente sempre lembra muitos pais, que acontece muito, que é a questão da expectativa, né? Que às vezes chegam muitos pais aqui na expectativa, ai, vai brincar, olha lá o amiguinho, sobe lá na árvore, pega a jabuticaba. Super diretivos. Né? E tentando, tipo, vai filho. E às vezes isso vai travando, né? Essa expectativa do teu filho estar ali e para ser legal, e para ser gostoso, e para ele se adaptar, né? E para não ser sofrido. E aí acaba que isso vai deixando mais difícil para a criança se soltar, né? Porque você tá ali com a expectativa dela fazer tudo, e ela tá ali querendo ficar com você, né? E aí vai ficando mais difícil. Então, pra gente não tem problema, assim, se nos primeiros dias a criança vir e passar o tempo todo no seu colo, né? Né? Se é isso que ela precisa para se sentir segura aqui, é isso que a gente vai viver e tá tudo bem, né? Enquanto tem outros que a família já chega e já vai brincar e que o pai e a mãe ficam, ai meu Deus, mas ela já foi, né? Enfim, a gente vive de tudo, mas é importante, né, a gente segurar essa expectativa, assim, guardar pra gente deixar a criança ir no tempinho dela, e brincando com que ela quer lá, com a criança que ela se identifica. Ou até sozinha mesmo, uma autoexploração do espaço mesmo, sozinha. E enfim, e deixar fluir que uma hora rola, assim, né? Uma coisa que você foi falando, eu me lembrei, também de estar num lugar e a gente vai acolher o seu sentimento independente do que se ele for um sentimento de tristeza ou de felicidade. Então a criança está aqui, está chorando porque ela queria estar com a mãe dela, ok, ela vai ser acolhida e não distraída nesse sentimento de sua mãe está indo embora, mas olha, tem um pula-pula para você pular, tem a bicicleta para você andar, tem a caixa de areia, tem um monte de coisa, entendeu? Distraindo ela desse sentimento. Então é chorar porque a mãe dela foi embora, beleza, ela vai chorar o tempo que for necessário da separação da mãe dela. E não pegar esse sentimento e distrair ela do outro sentimento. Então a gente tem um cuidado e um olhar bem atencioso para esse choro genuíno. Se ele estiver a fim de chorar pela separação da mãe, que vai chorar aqui, que tenha espaço para chorar também. Eu acho que isso que é educação emocional, de verdade. É você estar ali podendo chorar
ultrapassando esse choro e se acalmar depois de uma separação, né? Não é eu tá triste e ser direcionado para uma outra coisa e esquecer do que passou, né? É eu saber o que está acontecendo, chorar, deixar tudo isso embora para eu poder estar pleno agora e poder fazer o que eu quero, né? E voltamos a alguns pilares da educação viva e consciente, que é não julgamento e não comparar, não é? Há diferentes processos de cada criança nessa adaptação e não julgar a emoção que ela está sentindo. Ah, pô, é mimada, que não sai do braço do pai ou da mãe. É o processo dela, reconhecer, validar essa emoção que ela está sentindo e acolher, não é? Tanto a escola como o espaço, o grupo de educadores e as próprias crianças que já estão adaptadas ajudam muito nesse processo de adaptação.